E o que a gente faz, então? A gente chega agora... Tá, Bom, não, agora nós chegamos no fundo do poço. Peraí, a gente parou saiu o Lula, entra a Dilma e é aquela... Pronto, aí começa. Você tem outra peculiaridade que é essa coisa da política e da seleção às avessas. Tá. Então, quanto mais... O Lula entra o PT Lula entra num projeto popularíssimo, e num projeto de se manter ao poder a qualquer custo e preço. Exatamente. Faz dois movimentos. O primeiro movimento, o Lula coloca uma pessoa sem nenhuma experiência na crença que vai continuar mandando. Que é a Dilma. Que é a Dilma. Qual era a experiência anterior da Dilma? Nenhuma. Nada. Nenhuma, como política que eu estou dizendo. Sim, Zero experiência política e tal. E o Lula bota, e o Lula diz claramente, a petezada se zanga porque eu lembro as coisas assim... O Ciro agride. Você viu alguma agressão aqui? Eu falo alguma agressão? Não. Eu estou falando o seguinte, o Lula botou uma pessoa sem nenhuma experiência que não foi capaz de juntar 1/3 dos deputados para impedir o impeachment que eles chamam de golpe. E que, se tendo sido golpe, foi feito pelo Senado. Confere? Se foi feito pelo Senado o golpe, quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem presidiu o Senado na sequência? Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses dois camaradas hoje. Exatamente. Não aprendeu nada, é a mesma pessoa e está acreditando que o crime compensa. Esse foi o primeiro movimento. O segundo foi corrupção, trazida ao elemento central da organização do poder. Porque a gente precisa ser muito sério. Corrupção na vida pública é uma doença que vai sempre acontecer. Porque a obra humana é falha. Em qualquer lugar. O ser humano é ambicioso, é frágil. E por isso que a própria religião perdoa depois da penitência e tal, porque ninguém vai conseguir acabar a corrupção. Porém, no caso aqui, eu estou denunciando, não é isso. Eu estou denunciando é que foi feita a corrupção oficialmente trazida ao centro do modelo de poder no Brasil. Pelo Lula. Mas imitando o Fernando Henrique. Por quê? Porque é a mesma gente, cara. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Cara. Na sessão do impeachment. Era governador do Ceará, assisti esse discurso. Depois apoiou o Fernando Henrique. Depois apoiou o Lula. Nomeou o cara do Correio. Deu no Mensalão, que lembra? Lembra. Depois agora é o lugar-tenente do Bolsonaro. Sabe esse Barros, Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro, que agora está enrolado na corrupção de compra de vacina? Olha onde é que nós chegamos, cara, Vilela. Uma doença que está matando centenas de milhares de pessoas. Vamos ganhar dinheiro em cima da morte de centenas de milhares. Assim, eu tô de uma maldade isso, né? De uma perversidade, sabe? Que a única hora que eu penso que a pena de morte talvez fosse o caso, sabe? Para esse tipo de coisa, eu rio para não chorar. Mas bem, esse cidadão é líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Saúde do Michel Temer, foi vice-líder da Dilma, vice-líder do Lula e líder do Fernando Henrique. Caramba! Sabe o Ciro Nogueira? Tava com Collor, tava com Fernando Henrique, tava com Lula, tava com a Dilma. Eu fui conversar com ele na questão do impeachment, sou amigo dele, conheço essa gente toda. E agora é o chefe, está tentando salvar aí a tragédia do Bolsonaro. Ou a gente compreende isso e veja, é uma coisa que não dá certo. O Collor sofreu impeachment, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma sofreu impeachment, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, desmoralizado, e agora o Bolsonaro está desmoralizado. Total. Como é que você não vê que tem que mudar? É fácil? Claro que não é fácil, mas tem que mudar. O modelo econômico e o modelo de governança política. Essa é a minha... Como que muda o modelo de política? Tem que mexer aonde? Você tem que alargar a democracia. Esse sistema que já está entranhado, o centrão, essa troca... Você tem que mudar. Porque eu vejo assim, você tá bem intencionado e você não tem rabo preso, ok, a primeira coisa. Porque tem rabo preso, ferrou. Isso. Só que chega lá, eu não sei como funciona a Brasília. Eu não sei se chega lá... Sei. Como que é? Uma pessoa bem intencionada consegue mudar mesmo? Itamar Franco. Juscelino Kubitschek. Quer dizer que é fácil? Não. Você sofre pra cacete. Como que faz? Esse livro, escreve. Eu vou deixar pra você. Mas basicamente vamos conversar. A democracia moderna não é mais resolvida com lobby e gabinete em Brasília. Só resta isso no Brasil. Por quê? Porque todos os deputados se elegem falando em emprego, salário, educação, saúde, segurança. Você já viu algum? Não. É educação, saúde. E aí chega em Brasília, faz tudo o oposto. E dando a roubar, e dando a fazer fisiologia, clientelismo, e cuidar de se eleger, e o povo que se lixa até ser enganado na próxima eleição. Então, evidentemente, que nós temos um processo de educação, não é, do povo, que tem que ser uma coisa forte, permanente e tal. Porém,
Não faz sentido, Vilela, modernamente, nenhum país sério do mundo faz mais decisão de coisas estratégicas da nação em lobby, em gabinete de Brasília. Você tem que mandar as coisas centrais para o povo votar diretamente. Compreende? Essa é a primeira grande saída. Mas grandes questões ou grandes questões, o sistema... Não, você pode deixar... Nos Estados Unidos você vota tudo. Tudo? Tudo. Mas tem lobby pra caramba lá também, né? Sim, mas lobby lá é legalizado. Então. Então, você é o seguinte, você se identifica como um lobista do setor de produção de laranja. E aí tem um crachá lobista da laranja que pode circular no Congresso, tem que registrar que esteve com o deputado tal, pedindo tal coisa. Porque isso é da vida. Claro. Senão o lobby é picaretagem, é suborno, é transações tenebrosas que não pode fazer. Então a transparência, a luz do sol é que acaba com a podridão. Mas veja, no caso do Brasil... Você primeiro precisa acabar com essa história de votar no Chico, no Manel, na Maria. Tudo bem, o Chico, o Manel e a Maria são importantes, porque você tem que ver ali se o cara é coerente, se é um mentiroso, se tem vida limpa, não é? Mas é só isso, mas você tem que votar nas ideias. Por isso que eu falo em projeto. A ideia de projeto é um plano, você tem que discutir plano. Então, outro dia eu disse o seguinte, eu sou candidato, eventualmente se o meu partido me apresentar, eu sou candidato. Aí eu digo... O Brasil está quebrado. O buraco esse ano, nos últimos 12 meses, entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, é de 630 bilhões de reais. Sabe? É um negócio assim, absurdo. É 6 vezes o maior da história no passado. Então, estão quebrando o Brasil. Quando o país tem um buraco desse tamanho, vai tudo para a dívida. E quando a dívida começa a ficar grande demais, é igual o agiota. O credor começa a desconfiar que o caba não vai dar conta de pagar, diminui o prazo, esquenta o dinheiro e aumenta o juro. Está todo mundo vendo aí o juro tomando pancada de 1%, o juro do governo. E na ponta você, no meio de uma crise, saindo de uma pandemia, que ainda não saímos, mas sob o ponto de vista do isolamento social, que foi uma tragédia, mal feita, porque foi o pior dos mundos, não fizemos nada direito. Então, aí você vai aumentar juro. Ou seja, estão matando a economia do Brasil. Por que sempre aumentam juros para resolver esse tipo de coisa? É a primeira. Teoricamente. Tem uma regrinha que é sempre a primeira coisa a fazer? Tem uma regrinha, mas, de novo, é completamente falsa no questão brasileira. Então, teoricamente, quando você aumenta o juro, você tende a diminuir a inflação. Por quê? Porque a inflação, teoricamente, é uma subida de preço, porque tem menos mercadoria do que gente podendo e querendo comprar. Então você diminui a procura das... Via o quê? Encarecer o crédito, que eles chamam de demanda agregada. Então você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Teoricamente, se eu encarecer o crédito, eu digo, Vilela, não vale a pena tomar dinheiro emprestado para comprar, então você não compra. Só que os manuais de economia não entendem o Brasil. Como o Brasil teve 30 anos de inflação, gerou uma sequela no comportamento do povo. Qual é? A população tem notícia do micro-ondas, da geladeira, da televisão de tela plana e não sei o quê, e tem desejos normais, legítimos, humanos de ter. E não tem renda para isso. Aí a Casa Bahia, Magazine Luiza e tal, conhece essa psicologia e vende 3 televisões e entrega uma. Como? Picando o valor da televisão em 36 vezes, aspas, sem juro, de maneira que a prestação cabe no bolso. Então o cidadão não faz o cálculo do juro, porque não tem educação financeira e eles ainda mentem, sem nenhuma punição, de que estão vendendo sem juro. Aí você olha o preço de uma televisão nos Estados Unidos, se você entrar na internet, a mesma TV, enquanto é lá e quanto é aqui, você fica enlouquecido. Aí eles dizem assim, não, mas é por causa dos impostos. Não é juro. É juro em cima de juro. E isso não. E a inflação brasileira definitivamente não é mais gente querendo e podendo comprar do que mercadoria, que é a inflação de demanda. Não é. Porque hoje você tem mais ou menos 1/3 da capacidade de produção do Brasil parado. Há 10 anos. Fechou a Ford, foi-se embora. A Panasonic foi-se embora. A Sony foi-se embora. A Troller fechou. Por quê? Porque faz 10 anos que eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras e só estou dando conta de vender 700. Então, eles chamam capacidade instalada ociosa. Então a inflação no Brasil não é de demanda, é de custo. E é puxada pelo dólar, porque se o dólar saiu de 3,70 no Bolsonaro para 5,40, os preços vão tudo correr atrás. Por quê? Porque eu não compro dólar, mas eu como pão, já mostrei aqui para você. Os remédios do Brasil vêm tudo do estrangeiro. Os eletroeletrônicos que a gente usa vem tudo do estrangeiro. Pode ser produzido aqui, mas um carro produzido aqui em São Paulo, 80% vem de fora. Então subiu o dólar, meu irmão, vem um preço alto. E qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Nenhum.
Porém, quem tem dinheiro aplicado ganha pra cacete. Aí você vê, comércio se ferrando, ganhando, indústria se ferrando. E ganhando nos juros, ele não tem o menor ímpeto de investir em... Nada, veja o lucro dos bancos. Veja o lucro dos bancos. Deixar o dinheiro parado é muito mais vantagem do que você se arriscar. Essa turma que diz que é de esquerda concentrou 85% de todas as transações financeiras na mão de 5 bancos. Sentaram em cima, não deixaram o Lula, sentou em cima, não deixou os bancos digitais se instalarem no Brasil, as fintechs se instalarem no Brasil, para proteger a negociata. Aí eu estava te dando um exemplo prático. Então, veja, no limite, o Brasil é um país único no mundo. Aqui, 1% dos brasileiros acumulam 50% da riqueza do país. Ou, por outro lado, 5 pessoas, 5 cidadãos, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, têm a fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média têm. Caramba. Como é que deve ser o sistema de imposto? Eu devo cobrar do mais pobre ou desses 5 cidadãos? E não é cobrar nada exorbitante, nem coisa nenhuma. Eu estou propondo um tributo sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de 0,5% ao ano. A 1,5% ao ano, progressivamente. Acima de 20 milhões. Sabe quantas pessoas eu alcanço? Quantas? 58 mil em 210 milhões de habitantes. O Lula é contra. Ele é contra? Porque... Já falou que é contra, porque senão vão embora do Brasil. O Bolsonaro é contra, porque senão vão embora do Brasil. Percebe? Então, são tão diferentes, falam que são tão diferentes, são rigorosamente o mesmo compromisso. Esse pessoal vai embora. Vão para onde, irmão? O mundo inteiro cobra. O mundo inteiro cobra? Inteirinho. Se a alíquota for moderada. Sim. As experiências que eles falam eram alíquotas altas. Dentro da Europa, onde eu saio da Alemanha para a França, pertinho, ó. Sabe, de carro, escolher, mais perto do que ir daqui para Batatais ou para Bauru, percebe? Sim, daqui para o Paraná já é outro país, outra... Não tem nada a ver, o mundo inteiro cobra, e o mundo inteiro agora na pandemia aumentou, mas ninguém no mundo tem essa concentração de renda do Brasil. Imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. E aqui eu vejo 70 bilhões mais 50 bilhões, aí eu posso dizer de onde é que vem o dinheiro para eu mudar radicalmente a condição do investimento, que hoje está perto de zero.